funcionando só com pilha, alimentado só com pilha. Aqui 9 volts, pilha pequena, e aqui os 3 volts, pilha pequena. Os 3 volts aqui vão alimentar o sensorzinho RAW. E ali ele iniciando. Ó. Iniciando o processo de instabilização. Logo que a rotação vai diminuindo. Ele pode ficar assim por várias horas ou simplesmente cair ou grudar. Ou, no caso aqui, voltar a estabilizar. Isso é sinal que o circuito está bem estabilizado. Ó, ele não caiu, reduziu a rotação, não caiu nem grudou. Voltou a estabilizar. Só com pilha. Não tem fonte, não tem nada de fonte de rede. Pilha. Pilha. Ele pode funcionar desde 5 volts até 12 volts. Estabilizando. Fazendo ele girar de novo. Sem mistério. Circuito bem estabilizado. E analógico. Vamos parar ele com a mão. Retirando. Eu botei uma porquinha para acertar o peso. É o mesmo conjunto de imã das outras experiências. Neodímio. Arrancado e cortado. Sucata. Bota ele na altura. E aí, pode balançar. E ele volta a estabilizar. Essa bobina aqui com 2000 voltas de fio foi enrolada à mão. Não tem nada de bobinadeira, coisa nenhuma. Ela pode ser feita até de papelão. O núcleo pode ser feito de qualquer coisa que seja de aço doce, pregos, por exemplo. Só cortar a cabeça dos pregos, formar um maciço, enrolar ele com fita adesiva e utilizar como núcleo. Arame, tem arame de ferro recozido, pode ser comprado em ferragem facilmente. Só dobrar, formar um feixe e utilizar como núcleo aqui. A bobina pode ter até menos de 500 voltas, não precisa nem 2000 voltas aqui. Pode enrolar com 450 voltas, tudo à mão, rapidinho. 2000 voltas eu enrolei à mão assistindo um filme de televisão. E o circuitinho
eu fiz uma modificação. Aqui está o esquemático. Ó, eu modifiquei ele, eu fiz um sisteminha de realimentação, utilizando um capacitor que vai desde 1 nano até 200 nano e 2 resistores que vão de 33K até 100K. Essa realimentação que proporciona a estabilização do imãzinho aqui. E ele está utilizando o sensor Hall, ó. Esses sensores aqui infravermelho estão desligados. Aqui eu desliguei os sensores infravermelho e estou utilizando só o sensor Hall. E o sensor Hall pode ser retirado de sucata, como esse que eu retirei aqui, que é o tal de IF6. Ó. Vou ver aqui se eu focalizo melhor isso. Ó, o IF6, retirei de sucata. Pode ser qualquer um outro comercial. É só adaptar os valores dos resistores e dos capacitores. No caso aqui, um capacitor só. O circuito é com o IRF BC548. E a tensão em que eu fiz as experiências foi de 5 até 12 volts, só modificando os valores dos resistores e do capacitor. No caso, eu utilizei a associação em série de capacitores. Eu precisava de um capacitor com menor valor. Eu coloquei 2 capacitores em série, que tem um de 10 nano, está em série com um de 100 nano. Ou em paralelo, se quiser aumentar a capacitância. Não tem desculpa para quem quer fazer esse levitadorzinho. Olha lá, eu até anotei lá, de 500 a 2.000 espiras. Pode ser 450 até. E se não tiver preguiça, pode enrolar 1.000, 1.500 ou 2.000, como eu fiz. A mão desordenada, não precisa ser nada ordenado, não é um transformador de alta tensão, que precisa ser ordenado, as voltas, tudo direitinho. É uma bobina bem engenhocada, bem desordenada, enrolada à mão mesmo. E isso aqui pode ser feito, esse carretelzinho pode ser feito de papelão, de plástico. Pode pegar um parafuso grosso, ou os pregos, como eu falei, formam um feixe de prego com 1,5 centímetro, 1 centímetro, pode ser, de diâmetro. Serra a cabeça deles, forma um feixe, enrola com fita adesiva e bobina. Enrola os fios em volta. Não tem mistério. O único problema é o sensor só. Tem que encontrar o sensor, ou aquele do circuito que eu mostrei, retirado de sucata, um sensorzinho Hall. Ele é bem pequenininho, eu cortei ele com alicate de corte. Ou compra um comercial, tem uns de 3 terminais, parecido com um transistor. E o circuito pode ficar ainda mais simples. E o segredo todo da estabilização é a célulazinha de realimentação que eu fiz. Em vez de fazer um duplo T, eu fiz um T. Um T simples, ó, 2 resistores e um capacitor. E isso foi o suficiente. Ajustando os valores dos resistores e do capacitor, eu consegui a estabilização. Para cada tensão tem um ajuste. E por enquanto é isso.